Meus amados, graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, como eu sempre digo e como sempre inicio os nossos vídeos. É sempre um prazer estar falando a palavra de Deus para quem gosta da palavra de Deus, mas para quem não gosta também. Eu quero agradecer de todo o meu coração os primeiros inscritos deste canal. Está começando agora, nós não somos nenhum profissional, somos amadores, mas temos o desejo e o prazer de veicular as verdades bíblicas, e se alguém for edificado, para mim, já estou recebendo o meu galardão, e eu também me edifico quando eu leio a palavra de Deus. Então, muito obrigado por aqueles que comentaram, pelos primeiros inscritos. Espero que vocês nos ajudem a fazer esse canal crescer, compartilhando com outras pessoas e continuando curtindo aqui, dando aquele joinha, se possível, e isto é o combustível que nos mantém entusiasmados para continuar sempre transmitindo a palavra de Deus. Meus amados, eu fiz a primeira lição no vídeo anterior, a este, que é a primeira lição deste segundo trimestre, e eu disse que esta semana ainda, que termina hoje, que é sábado, eu iria veicular um vídeo só sobre uma introdução panorâmica sobre o livro de João, ou o Evangelho segundo escreveu João. E como o outro vídeo ficou com 1 hora, e ainda faltou coisa ainda, e eu acho que mais de 1 hora já fica um pouco cansativo, por mais que seja a palavra de Deus, mas eu acho que o nosso cérebro também ele tem um limite de absorção. Quando passa disso, você já começa a perder as informações, Então este vídeo hoje é bem mais breve, mais rápido, mas seria um panorama geral sobre o Evangelho, uma introdução geral, sobre o Evangelho segundo escreveu João, que quase todo mundo chama de quarto evangelho. E este quarto evangelho que ele vai declarar francamente o propósito do livro, Abro aspas aqui, diz assim: fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Está lá no capítulo 20, versículos 30 e 31, que eu até disse que quem ler esse evangelho, ele vai ter mais vida e vida espiritual. E desde o prólogo que vai pegar do capítulo 1 e o versículo 1 até o versículo 18, quem vai lendo vai chegar num grande clímax, que está lá no versículo 14, que se você ler a leitura em classe da primeira lição, que é o último versículo da leitura em classe, está dizendo lá: e vimos a sua glória. Vamos ver aqui, o grande clímax, desde o prólogo, o clímax e o verbo se fez carne, ou seja, está afirmando aqui que o divino encarnou-se. Aqui já começa a falar da natureza humana. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Aqui é o grande clímax, Passando por esse grande clímax, a gente vai lá na confissão de Tomé, que era o mais incrédulo, Está no capítulo 20, versículo 28. Senhor meu e Deus meu. Porque ele não estava acreditando que era o Cristo. Então Jesus teve que pedir para ele tocar nele lá, nos sinais que ele tinha no corpo. Aí ele fala: Senhor meu e Deus meu. Então, o leitor desse evangelho é constantemente impelido a prostrar-se de joelhos em oração. Jesus Cristo aparece mais como um mero homem, Aliás, falei bobagem. Jesus Cristo aparece muito mais do que um mero homem, Embora ele encarnou-se, assumiu o corpo humano, o divino, assumindo o invólucro humano, mas ele era muito mais do que um homem, Mas ele era um enviado sobrenatural e representante da divindade. Ele é o verdadeiro Deus que veio em carne. E os hebreus, esperando pelo seu Messias vindouro,
eles necessitavam de uma prova, porque aquele povo era muito incrédulo, né? Muitos creram, é verdade, acreditaram nas profecias dos profetas do Antigo Testamento sobre o Messias, mas boa parte, significativa inclusive, era incrédula. Então eles precisavam de uma prova sobre a reivindicação de Jesus ser o prometido Messias do Antigo Testamento. Aí você vê lá no capítulo 1, versículo 19 a 26, que eu faço questão de ler, mas vou deixar na tela para vocês também. Está escrito assim: este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Olha, veio os sacerdotes e levitas lá de Jerusalém para abordar João, até de uma maneira belicosa, não é? Perguntando: quem é você? Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram, que dizes a respeito de ti mesmo. E ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe então: por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias e nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis. Olha só, no meio de vós está quem vocês não conhecem. Estão vendo aí? Então a João apresenta essas provas, milagres e discursos selecionados dentre apenas 20 dias dos 3 anos de ministério público de Jesus, validam dramaticamente a sua posição de Cristo, o Filho de Deus. Lembra que eu falei lá no primeiro vídeo, também está na revista, né? Não do aluno, mas um auxílio bibliográfico na revista dos professores. João apresenta 8 sinais ou ações, não é? Que revela não apenas o seu poder, mas igualmente atestam a sua glória como divino possuidor da graça redentora. Jesus é o grande eu sou, a única esperança de uma raça em tudo mais destituída de liderança. Aí Jesus aparece, água transformada em vinho, comerciantes de animais para sacrifício expulsos do templo, você lembra disso? Jesus entrou, fez um chicote de azorrague lá, viu os cambistas vendendo. Jesus chega com autoridade, dá um grito, né, um brado: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando em covil de ladrões. Vai mostrar a multiplicação dos pães. Estou sendo repetitivo em relação ao vídeo anterior. Jesus anda sobre a superfície da água, a vista restaurada ao cego de nascença, Lázaro chamado de volta de entre os mortos. Todos esses milagres maravilhosos, ações sobrenaturais, revelam quem Jesus é e o que ele faz. Progressivamente, João o retrata como a fonte da nova vida, a água da vida e o pão da vida. Inclusive, nós vamos estudar em lições posteriores sobre o pão da vida e a água da vida. Até os seus próprios inimigos recuam e caem perante o eu sou, que se entregava voluntariamente ao sofrimento da cruz. Quer ver uma coisa? Vamos dar uma olhada no capítulo 18 de João. Vamos adiantar um pouquinho. Versículos 5 e 6, se eu não me engano, capítulo 18, versículos 5 e 6. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos lá. Responderam-lhe. É isso mesmo. Responderam-lhe a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Vamos ler o versículo 4 para ficar mais contextualizado? Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: sou eu.
e Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Veja que até os inimigos reconheceram o eu sou. Procurando salvar o homem do pecado e da condenação e restaurá-lo à comunhão divina e à santidade, o Logos eterno, ou seja, o Verbo encarnado, a palavra encarnada, fez deste mundo a sua habitação temporária. Deus estabelece sua residência aqui temporária no corpo de um homem. Através de sua graça, homens caídos se tornaram novas pessoas, não é? Nasceram de novo. Jesus cumpre o significado das profecias e das festividades do Antigo Testamento, triunfa finalmente até mesmo sobre a morte e sobre a sepultura. E aí, meus amados, deixa aos seus seguidores um notável legado para dar prosseguimento à missão misericordiosa sem igual na história. E aí, essas coisas vão se estender até a eternidade, não é? E o quarto evangelho, então, vai ligar o destino tanto dos judeus como dos gentios, como parte da criação inteira, a ressurreição do encarnado e crucificado Logos. Então esse é um panorama geral, rápido, uma introdução bem superficial sobre o evangelho que é escrito por João e segundo João também. E meus amados, esse trimestre está saboroso, promete muito, e eu tenho certeza que vai trazer muitos esclarecimentos para a nossa vida espiritual. Meus amados, aquele grande abraço. Deus deu uma excelente escola dominical para vocês no dia 6, domingo, não é? E nós esperamos vocês em todos os vídeos deste canal aqui. Um abraço.